CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. A Adriana é psicóloga, está sempre conosco às quintas-feiras, geralmente um pouquinho mais cedo. Hoje a gente atrasou, foi uma falta de gentileza, foi uma indelicadeza, uma desorganização da nossa parte. Nos perdoe, tá, Adriana? Tá joia, Mário. Boa tarde a você, a todo mundo do estúdio, aos nossos ouvintes. Espero que estejam todos bem. Graças a Deus. O pessoal já está comentando aqui se gentileza gera gentileza ou gera gente folgada. Quer ver, Adriana? O áudio de um ouvinte antes do seu comentário? Ouve aí. Boa tarde. Esse assunto aí, gentileza gera gentileza? A pergunta? Sim, gentileza gera gentileza, mas em boa parte das vezes gera gente folgada. Essa é a realidade. Cleidinho mandou. Obrigado, Cleidinho. Mas alguns atos de gentileza podem marcar nossa vida. E esse é o comentário da Adriana hoje, né, Adriana? Pois é, mas olha que legal. Quem que mandou esse áudio? Cleidinho, o nome dele. Cleidinho. Cleidinho, tá. Eu vou começar por aí, pode ser, Mário? Pode. Porque, vê só, eu acho que uma coisa importante da gente fazer é diferenciar gentileza de bondade, porque apesar de serem parecidas, elas têm, vamos dizer assim, funções diferentes, né? A bondade diz respeito a uma disposição interna das pessoas para fazer o bem, né? A pessoa se importa com o outro, considera o outro, deseja o bem do outro, é uma consciência, a pessoa tem consciência da bondade, é um valor para ela fazer o bem, ser orientada pelo bem. Mas percebe que é algo que tem a ver com consciência, tem a ver com valor. A gentileza é quando a bondade ela ganha forma, ela vira gesto. Então, ela vira uma prática cotidiana. Então, vou voltar para o Cleidinho, depois eu dou os exemplos. Gentileza gera gente folgada quando a pessoa está agindo, algumas pessoas elas são gentis por protocolo, né? Porque internamente falta esse espírito, esse valor da bondade. Aí elas ficam folgadas mesmo. Gente folgada é gente que está agindo por gentileza só no protocolar. As pessoas que têm essa consciência e o valor da bondade, elas vão conseguir transformar isso numa prática cotidiana. Algumas pessoas não fazem por timidez, por vergonha, por um outro aspecto, ficam envergonhadas mesmo, né, de chegar e falar com alguém. Então, a bondade existe, mas não se manifesta num ato de gentileza, que são... não são atos grandiosos, né, Mário? São detalhes nessa prática cotidiana, mas detalhes que fazem a diferença principalmente no outro, né? Então, é quando a gente fala com respeito, quando a gente olha a pessoa nos olhos enquanto está falando, ou enquanto a pessoa está falando com a gente, isso é um gesto, um ato de gentileza. Quando a gente agradece a outra pessoa sem ser no automático, né? Obrigado. Não, é assim, poxa, muito obrigado. De novo, olhando nos olhos, tendo a intenção mesmo de que aquele agradecimento chegue ao coração da pessoa, né? Deixar uma pessoa ou passar na frente na fila, no trânsito, né? Quando a gente percebe que essa pessoa está aflita. Então, esse é um ato de gentileza que, percebe, tem a ver com um gesto baseado nessa consciência da bondade. A gente olha no retrovisor, vê que a pessoa está aflita, então eu abro passagem, né? Eu vejo que eu percebo essa aflição, eu desejo o bem do outro, eu considero o outro, então a minha bondade vira gesto e eu ofereço essa passagem, né? Pedir desculpas é outro exemplo
exemplo clássico, né, de quando a gente coloca a gentileza em ação. Claro que quando a gente percebe, né, que foi rude, que foi deselegante, inapropriado, oferecer ajuda de forma prática, né, carregar uma sacola, segurar uma porta, acompanhar a pessoa, né, esclarecer alguma dúvida que a pessoa esteja tendo naquele momento. E até outras coisas mais simples, né? De enviar uma mensagem para uma pessoa falando que lembrei de você, como é que você está, né? Não é aquela pergunta, ei, tudo bem? Que a gente fica torcendo para a pessoa não responder de verdade, né? Porque senão eu vou ter que saber por que ela não está bem. E então, tá vendo? Uma pergunta mais protocolar não vem apoiada e fundamentada na bondade, ela vem de forma protocolar. A gentileza de eu olhar no olho da pessoa, mandar uma mensagem, perguntar, e aí, como é que você está? Isso é um ato de gentileza porque tem a bondade, assim, eu estou te vendo e reconheço em você uma pessoa e quero saber como é que você está. Então, a gentileza, ela tem essa força, essa potência, né? Eu costumo dizer que a bondade, ela é a fonte e a gentileza é o rio que sai dessa fonte, né? Como isso aparece de forma prática no mundo. E aí, Mário, chegando finalmente na sua pergunta, Sim. saindo do Cleidinho e passando para o Mário, a gente percebe que a gentileza, ela causa efeitos muito positivos naquela pessoa que recebe. Então, vamos lá no trânsito de novo, né? Uma pessoa aflita, né? Porque precisa chegar logo em algum lugar e recebe passagem, né? Isso é um gesto de gentileza que causa na pessoa um alívio daquela tensão momentânea que ela estava sentindo naquele momento. Uma pessoa que está triste recebe uma mensagem, lembrei de você, como é que você está? Esse é um gesto prático que causa o quê? Na pessoa que recebe um sentimento de que eu sou uma pessoa de valor, né? Então, regula o corpo e as emoções de quem recebe, né? Diminui tensão, diminui sensação de ameaça, restitui a dignidade. Eu acho que esse é um ponto muito importante, de gentilezas que mostram que o outro não é invisível, né? A gente passa na portaria, a gente passa por um gari na rua, a gente sobe no ônibus e a gente olha e fala bom dia ou boa tarde, né? Ou como é que você está? Olho no olho, um gesto de gentileza mesmo que mostra que essa pessoa não é invisível e envia a mensagem de que você importa. Então, essa pessoa ela sai daquele lugar de invisibilidade, né? Uma pessoa que está na rua carregando um monte de sacola e quando a gente chega no ato de gentileza e pergunta, você precisa de ajuda? Quer que eu te ajude a levar as suas sacolas? Ela sai da invisibilidade. Tem alguém que está olhando e se preocupando comigo. E está vendo que isso internamente ela recebe quase um abraço, né, por dentro, que diminui a tensão, que acalma, né, dá essa sensação de alívio e reorganiza, né, a noção da pessoa como uma pessoa de valor. A gente fala muito na importância, né, da gente desenvolver e confirmar a noção de si como uma pessoa de valor. Então, é tudo isso encadeado, né? Quando a gente restitui a dignidade, quando a gente alivia, dá esse abraço por dentro, né? Assim, esse acolhimento ao outro, a gente está dizendo que essa pessoa importa e isso restitui fortalece essa noção de si como pessoa de valor. E é por isso tudo, né, que a gentileza, então,
tem esse potencial de criar uma corrente de cuidado, porque quando a gente recebe algo que internamente regula as nossas emoções, restitui a nossa dignidade, reorganiza a nossa noção de sermos pessoas de valor, a gente fica ativa dentro de nós a bondade de querer fazer isso pelos outros, né? Então a gentileza tem esse potencial que o profeta Gentileza falava, de gentileza gera gentileza, né? Ela cria uma corrente de cuidado e de solidariedade que faz a diferença no mundo. Perfeito. O Giovanni está relacionando gentileza com seu comentário da semana retrasada. Ele pergunta se gentileza e empatia andam juntos. Isso porque, sim, muito bom, Giovanni, porque é quando eu olho para o outro e eu falo para o outro, eu estou te vendo. Então, que o cerne da empatia é isso, né? A gente conecta esse olhar ativado pela bondade, vira um gesto de gentileza. Então, a bondade, esse valor da bondade, ele é o início de tudo. Porque a gente volta para o Cleidinho, né? Senão vai virar uma pessoa que trata mal quem não importa. Aí essa pessoa é gentil. Ser gentil só com os que eu quero é gentileza? Não. Isso é protocolo, isso é boa educação, isso tem outros nomes, né? Mas não é gentileza. Gentileza é quando a gente consegue incluir e fazer o bem para o máximo de pessoas possíveis, né? Trazer esse sentimento de alívio, de dignidade, de restituição, né? Da noção de si como pessoa de valor para as pessoas todas, né? Para toda e qualquer pessoa, na hora que eu percebo, que aí vem a empatia, né? A empatia é quando eu percebo que aquela pessoa está precisando da minha ajuda. A bondade, então, aparece em mim e eu faço o gesto de gentileza indo em direção ao outro e oferecendo a minha ajuda, né? Alinhada com aquela dificuldade que eu estou percebendo. Então, muito legal isso que o Giovanni, esse vínculo que ele fez. Perfeito. Adriana, muito obrigado. Até a próxima quinta. Até a próxima quinta, Mário, e vamos... Hoje é o dia da gentileza, mas amanhã, depois, todos os outros dias. Então, vamos colocar essas atitudes práticas na nossa vida para semear o bem por aí, né? Eu acho que aí a gente faz toda a diferença no mundo. É esse o meu desejo. É isso. Vamos fazer gentileza gera gentileza. Obrigado, Adriana. Até quinta que vem. Grande abraço.